Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de redes de computadores do curso técnico Informática do Instituto Federal do Sul de Minas, campus Inconfidentes. Nesta aula, que é uma aula rápida, uma aula curta, nós falaremos sobre os modelos de referência OSI e TCP/IP. Vamos lá? No início das redes de computadores, cada fabricante definia a forma que melhor lhe convinha para estabelecer a comunicação de dados entre os dispositivos criados por esse fabricante. Isso causava um problema sério de comunicação quando produtos de fabricantes diferentes precisavam ser interconectados numa mesma rede local. A fim de evitar esse tipo de problema, a ISO, International Standards Organization, desenvolveu um modelo de referência, um modelo que deveria ser utilizado como referência por todos os fabricantes de dispositivos de redes, e deu a ele o nome de OSI, Open Systems Interconnection, ou interconexão de sistemas aberto. A ideia era permitir que as técnicas definidas por este modelo pudessem ser utilizadas por qualquer fabricante sem a necessidade de pagamento de quaisquer taxas referentes a direitos autorais. Dessa forma, foi proposto um modelo onde as funções de comunicação de dados foram divididas em 7 camadas. Cada camada possui um nome e um número que a identifica. É importante vocês terem em mente a sequência dessas camadas, a numeração delas, pois muitos autores se referem às mesmas através de seus números. É muito comum encontrar autores que, por exemplo, dizem equipamento de camada 3, quando querem se referir a equipamentos que fazem as funções previstas para a camada de rede. Então são essas as 7 camadas. Camada de aplicação, de apresentação, camada de sessão, transporte, camada de rede, enlace de dados e físico. A arquitetura em camadas proposta pela ISO, ela beneficia o projeto de criação de processo de comunicação, de modo que as funções, primeiramente, são divididas em camadas distintas, de tal forma que a alteração da forma na qual uma tarefa é executada por uma camada não impacta no funcionamento das demais camadas. Conforme nós falaremos na próxima aula, os roteadores são equipamentos que atuam ou executam funções da camada de rede, camada 3. Os switches executam funções da camada de enlace de dados, ou camada 2. E os hubs executam funções da camada física, ou camada 1. Aqui nós podemos ver, de forma sucinta, as funções realizadas por cada uma das camadas que compõem o modelo OSI. A camada de aplicação faz a interface entre o protocolo de comunicação e o aplicativo que pediu ou receberá a informação através da rede. Ou seja, é através da camada de aplicação que os nossos aplicativos, aqueles com os quais nós interagimos, se comunicam com a rede. Então, quando a gente abre, por exemplo, um navegador para poder pedir uma página web, esse software ele vai então interagir com a arquitetura de rede através da camada de aplicação. Então, a camada de aplicação, podemos dizer que ela colhe a informação que se deseja transmitir do aplicativo, para a rede. A camada de apresentação converte o formato do dado recebido pela camada de aplicação em um formato comum a ser usado na transmissão desse dado. Ou seja, basicamente, o que a camada de apresentação faz
é pegar a informação que foi gerada pela camada de cima e convertê-la para um formato que possa ser compreendido por todos os dispositivos que se comunicam nessa rede. É como se a camada de apresentação traduzisse a informação gerada pela aplicação para um formato ou para um idioma, vamos dizer assim, uma linguagem que seja compreendida por todos os dispositivos da rede. A camada de seção permite que duas aplicações em computadores diferentes estabeleçam uma seção de comunicação. Basicamente, o que a camada de seção faz é verificar se o endereço do destinatário é válido, ou se o destinatário tem condições de atender aquele processo de comunicação naquele momento. A camada de transporte é responsável por pegar os dados enviados pela camada de seção, a camada de cima, e dividi-los em pacotes que serão transmitidos à camada de rede, a camada de baixo. Basicamente, a camada de transporte insere o conceito de identificação de processos. Ou seja, quando nós utilizamos os nossos computadores e muitas vezes abrimos diversos aplicativos que se comunicam pela rede, é a camada de transporte quem tem a função de identificar esses aplicativos de forma a permitir que os dados que cheguem ao computador sejam entregues ao dispositivo correto. Por exemplo, imagine que você esteja com o navegador aberto, acessando uma página da Google, por exemplo, né? E nesse mesmo momento você esteja com alguma outra aplicação, como por exemplo Skype. No momento que você pede a página da Google, essa solicitação é enviada para o servidor da Google, que responde com a página solicitada. Quando essa resposta chega ao seu computador, é necessário que algum mecanismo de identificação permita que o protocolo de transporte entregue essa mensagem ao seu navegador e não ao Skype, o que seria um erro, né? Para isso, é utilizado o conceito de porta. Então, a camada de transporte identifica na máquina de origem o que é chamado de SRC port, ou porta de origem. SRC é uma sigla em inglês da palavra source, que significa origem. E para que a mensagem seja enviada de maneira correta à aplicação de destino, a camada de transporte utiliza o conceito de DST port. DST, a sigla referente à porta de destino, né? Destination. Esses conceitos, origem e destino, source, destination, SRC, DST, também são usados em outros contextos, né? Como por exemplo endereço de origem, endereço de destino, que é trabalhado pela camada de rede. Além da identificação de portas, a camada de transporte também implementa, no contexto da transmissão, o que nós chamamos de confiabilidade. Ou seja, a camada de transporte, se assim for requerido dela, ela garante que a informação transmitida chegará ao destinatário da forma em que ela foi enviada. E se por um acaso não for possível esta chegada, a camada de transporte notifica a origem de que houve algum problema no processo de comunicação. A camada de baixo é a camada de rede, que é responsável pelo endereçamento dos pacotes, convertendo endereços lógicos em endereços físicos, de forma que os pacotes consigam chegar corretamente ao destino. É na camada de rede que temos o primeiro nível de endereçamento
de dispositivos, que é chamado de endereço lógico. Normalmente, na camada de rede, os endereços eles são utilizados para identificar os dispositivos de forma global, ou seja, independentemente do alcance da rede, que pode chegar a nível mundial, como o caso da internet, cada dispositivo terá o seu endereço exclusivo, que não se repete em nenhum outro dispositivo. A camada de enlace de dados pega os pacotes produzidos pela camada de rede, a camada de cima, e os transforma em quadros que trafegarão pela rede, adicionando informações como o endereço da placa de rede. Esse endereço da placa de rede é o que foi mencionado anteriormente como endereço físico. Além do endereço de origem, também é colocado o endereço da placa de rede de destino, os dados de controle, os dados em si, ou seja, os dados que foram produzidos lá na camada de aplicação e que foram passados pelas diversas camadas até chegar em enlace de dados, e a checagem de redundância cíclica. Isso daqui consiste de uma técnica que permite a detecção de erros de transmissão no quadro que é transmitido. Então, o CRC garante que, se for feita uma transmissão de uma sequência de bits e chegar ao destino uma sequência diferente daquela produzida pela origem, o destino conseguirá detectar essa alteração no processo de transmissão e tomar as medidas necessárias. Por fim, as informações chegam à camada física, que pega os quadros enviados pela camada de enlace e os transforma em sinais compatíveis com o meio por onde os dados deverão ser transmitidos. Ou seja, é a camada física quem realmente coloca as informações no meio físico, transformando cada um dos bits que compõem o quadro produzido pela camada de enlace num sinal apropriado para o meio de transmissão. Um sinal elétrico, se estivermos trabalhando com cabo par trançado, um sinal luminoso, caso o meio seja uma fibra ótica, ou um sinal de radiofrequência, caso nossa transmissão ocorra pelo ar. Bom, conforme eu tinha dito anteriormente, o modelo de referência OSI ele foi proposto no momento em que não havia qualquer tipo de padronização nos processos de comunicação de fabricantes distintos. Enquanto o modelo OSI estava sendo estudado e proposto, um outro modelo ele foi concebido de forma, digamos, prática. E isso fez com que, após a conclusão do modelo OSI, o modelo TCP/IP já estava sendo utilizado e, por essa razão, o modelo OSI nunca chegou a ser colocado em prática, de fato. O modelo de referência TCP/IP, então, tornou-se o mais conhecido modelo de comunicação usado até hoje. Ele é composto de 4 camadas, conforme pode ser visto nessa figura, sendo que as funções de algumas das camadas presentes no modelo OSI foram incorporadas a outras camadas dentro do modelo TCP/IP. Então, aqui nessa figura, nós temos à direita o modelo TCP/IP e, comparativamente, nós temos à esquerda a arquitetura de camadas do modelo OSI. Percebam que a camada de aplicação do modelo TCP/IP contempla as funções das 3 camadas superiores do modelo OSI. Camada de transporte foi mantida com o mesmo nome. A camada de rede passou a ser chamada de camada internet, porém alguns autores se referem a ela como camada de rede. E as camadas de enlace e física foram colocadas numa única camada no modelo TCP/IP, que é a camada de acesso à rede. É importante dizer que o modelo TCP/IP é o modelo utilizado atualmente na internet. E, como foi dito anteriormente, cada camada ela agrupa um conjunto de funções necessárias para que a comunicação ocorra.
Cada uma dessas funções é realizada por um ou mais protocolos. Assim, como nós veremos na próxima semana, cada uma dessas 4 camadas oferece pelo menos um protocolo para ajudar no processo de comunicação, né? A camada de acesso à rede, diferentemente das outras 3, ela não foi concebida pelos criadores do modelo TCP/IP. Pelo contrário, os protocolos que aqui existem são protocolos de tecnologia básica de comunicação criados, né, de forma autônoma. Entre eles, né, eu poderia citar o protocolo Ethernet, que é o padrão de comunicação mais utilizado em redes cabeadas, em rede com fio, né? E o padrão Wi-Fi, que é o mais utilizado para redes sem fio. Então, as regras de comunicação definidas por esses padrões não foram concebidas, não foram criadas pelos projetistas do modelo TCP/IP. Simplesmente foram aproveitadas nesse contexto. Na camada internet, camada de rede, nós temos alguns protocolos, sendo que o principal deles, nós falaremos também em aulas futuras, é o protocolo IP, e cuja importância é tal que esse protocolo dá nome ao modelo. Na camada de transporte, nós temos 2 protocolos principais. O protocolo TCP, que também dá nome ao modelo, e o protocolo UDP. Como foi dito anteriormente, quando falávamos sobre o modelo OSI, ambos possuem como principal função, por estarem na camada de transporte, a identificação de processos usando o conceito de portas. Na camada de aplicação, nós temos uma diversidade de protocolos, cada qual para uma função diferente. Temos, por exemplo, o protocolo HTTP, provavelmente muito conhecido de vocês, que serve para solicitação de páginas web. Ele possui uma variação, que é o HTTPS, que é uma forma mais segura de transmissão de dados. Além desse daqui, nós temos o DNS, que também é bastante utilizado no dia a dia de quem trabalha com a internet. Nós falaremos posteriormente. Nós temos o SMTP, que é o protocolo para envio de e-mails, tá? Entre outros. Então, a camada de aplicação, assim como acontece no modelo OSI, é aquela onde estão os protocolos que dão suporte às aplicações do usuário. Então, quando nós queremos navegar pela internet, nós abrimos o nosso navegador, o Google Chrome, por exemplo, Mozilla Firefox, né, ou Microsoft Edge, e essa aplicação então interage, nesse caso, com o protocolo HTTP da camada de aplicação. A camada de transporte é responsável por prover suporte à camada de aplicação de maneira confiável ou não, como nós dissemos também quando nos referimos ao modelo OSI. E isso é feito de forma independente dos serviços oferecidos pelas camadas inferiores, né? Camada de interface de rede e camada de interrede. A camada de interrede ou camada internet é o nível responsável pelo envio de datagramas de um computador para o outro computador, independente de suas localizações na rede. Como nós veremos também em aulas futuras, é através do protocolo IP presente nesta camada que é possível fazer com que uma máquina se comunique com qualquer outra via internet, independentemente do local onde ela esteja. E a camada de acesso à rede, ou camada de interface de rede, é a primeira do modelo TCP/IP, a mais baixa, e assim como a camada física, é aquela que permite o acesso físico, né, ao meio de transmissão. Sua função principal é dar suporte à camada de rede, através dos serviços que são oferecidos
em nível físico e em nível lógico. Aqui também nós encontramos os chamados endereços físicos, como foi mostrado para vocês no modelo OSI, ou, como é muito comum também de ser mencionado na literatura, os chamados endereços MAC, né? MAC de origem, MAC de destino. Bom, dessa forma, nós finalizamos a aula de hoje. Como eu havia dito no início, é uma aula rápida, onde a gente simplesmente apresenta os dois modelos de referência consagrados na literatura, que servem de base para os estudos futuros. Na próxima aula, nós detalharemos alguns aspectos relacionados com esses modelos que foram mostrados na aula de hoje. Espero que, mais uma vez, tenha sido proveitoso para vocês e peço que vocês leiam a apostila e realizem as atividades propostas. Tenham todos uma ótima semana. Um abraço.